Você que precisa de uma palavra de Deus, estende suas mãos para cá, comece a orar. Ore pela sua vida, ore pela minha, ore por esse momento. Senhor, em nome de Jesus nós oramos. Nós agradecemos por estarmos reunidos ao redor da Tua mesa. Tua palavra é alimento, Senhor. Tua palavra é vida, Tua palavra é direção. Tua palavra é cura e ela é libertação. Em nome de Jesus nós te pedimos, Pai. Fala conosco, com cada um de nós. Traz a Tua luz, a Tua graça, o derramar do Senhor, que possamos ser nutridos, alimentados espiritualmente, ter o nosso espírito fortalecido, a nossa alma alinhada com a Tua palavra, que é uma espada que faz divisão entre alma e medula, Pai, trazendo direção, trazendo luz, trazendo conhecimento, trazendo vida a cada um de nós. Nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Em função da Páscoa, eu preparei uma série de mensagens chamada Getsemane. Ainda não havia ministrado sobre o Getsemane, e hoje eu vou dar início à primeira parte da mensagem Getsemane. Romanos 3:20 vai dizer que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. O Novo Testamento vai revelar o Deus de amor, capaz de vir em busca do homem, redimir o homem, salvar o homem, libertar o homem, justificar o homem, amar o homem a tal ponto de se despir de sua glória e vir habitar entre nós. Porque o distanciamento do homem da graça, da presença de Deus, faz o julgamento nascer no homem. E talvez o homem, por estar distante, por não conhecer a Deus, o pecado fazia separação entre o homem e Deus. E essa distância faz nascer o julgamento do coração do homem, porque o homem pode começar a achar que Deus não entende o que ele está sentindo. Deus não sabe o que ele está passando. Deus, as guerras que ele está enfrentando, a pressão que ele está suportando. Ah, se Deus soubesse tudo que está acontecendo comigo. Se Deus visse como eu estou sendo amassado. Então, um plano que chamamos plano da salvação começa a ser executado pelo céu. Alguns pregadores vão dizer, encenar, que o Pai estava no trono, o Filho à sua direita, e o Pai a quem enviarei, quem há de ir por nós, o Filho, eu vou. Isso não está na Bíblia, mas o fato é que Deus enviou seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. De uma certa forma nasceu no coração de Deus o desejo de enviar, e nasceu no coração do Filho o desejo de vir, de se despir em sua glória. E o Filho, que é Jesus Cristo, vem à terra, o Deus encarnado, vem no ventre de Maria, uma virgem, dá à luz, porque o que nela estava foi gerada pelo Espírito Santo. Não foi gerada de maneira natural, foi gerado de maneira sobrenatural, porque era o Filho de Deus, carregava em si uma natureza humana, mas carregava em si uma natureza divina. Filho de Deus que vem à terra, e Jesus atinge o nível máximo do comprometimento de quem ama alguém, de quem se importa com alguém, de quem é capaz de fazer algo pelo outro. Ele abre mão em favor do outro, se entrega em favor do outro, está disposto a sofrer em favor do outro. O que uma aliança pode promover? Você se sacrificar pelo outro? Você abrir mão de coisas pelo outro? Jesus atinge o nível máximo do comprometimento, da aliança com alguém, e o nível máximo é se entregar pelo outro, morrer para que o outro viva. Não dá para passar desse ponto. Filipenses 2:5 vai dizer: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Um Deus que se despiu de sua glória, que deixou a sua glória e veio pisar na terra para habitar entre nós. Tem um texto onde Jesus diz: Pai, dai-me aquela glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Então ele deixou a sua glória e veio assumir uma natureza terrena, viver como nós, sentir o que sentimos, passar o que passamos, enfrentar tudo que enfrentamos, pagar um preço que nenhum de nós era capaz de pagar.
se despiu de sua glória, se revestiu de humanidade, sentindo o que sentimos, o Deus encarnado, o Deus Emanuel, se submete a uma natureza humana, porém, nele ainda havia uma natureza divina. Ele vem ensinar à humanidade como viver sua vida sem ignorar o Criador. Ele vem dar o exemplo de como devemos viver uma vida plena, de quem realmente somos, de quem realmente Deus é. Ele vem esclarecer acerca do reino de Deus, ele vem trazer luz. Por isso que em Gênesis diz: haja luz, haja entendimento, que todos vejam. Ele vem nos mostrar como que devemos viver, e quem somos, do que somos formados, e de onde devemos realmente extrair forças para caminhar nessa terra. Não devemos ser pessoas que somente extraem forças da terra para caminhar na terra. Devemos ser pessoas que aprendem a extrair forças do céu para caminhar na terra. Na sua natureza humana, ele vai num poço e tem uma mulher sentada no poço, e ele fala para essa mulher: me dá água porque eu tenho sede. Mas quando a mulher, antes dela pegar a água, a natureza divina grita dentro dele e fala para ela: olha, se tu me pedisse água, eu te daria a água da vida, porque a água que eu tenho, você nunca mais terá sede. Então, como homem, ele tem sede, mas como Deus, ele tem uma fonte dentro dele de água da vida. Vamos ler um texto que está em Marcos capítulo 14, versículo 32, que começa a narrar os passos de Jesus no Getsêmani. Marcos capítulo 14, verso 32. Dá vontade de pegar uma linha e amarrar esse óculos, meu óculos está caindo. O 32 vai dizer: então foram para um lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto vou orar. Eles acabou de fazer a ceia, ele saiu, ele queria orar, aflição, ele estava tenso, a cruz se aproximava. Levou os discípulos para o Getsêmani, onde era um lugar que ele naturalmente sempre orava. Você que vai em Israel, vai lá no Getsêmani. Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ficar aflito e angustiado. Calma aí, volta, 32. Vamos passo a passo. Então foram para um lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto eu vou orar. Então ele veio com seus discípulos ao Getsêmani e disse aos seus discípulos: sentem aqui enquanto eu vou orar. 33. Sentou todos ali, pegou Pedro, Tiago e João, pegou 3 e começou, e levou consigo Pedro, Tiago e João. Começou a ficar aflito e angustiado. A pressão do Getsêmani, a pressão do momento, a cruz que se aproximava, o peso do pecado vindo sobre ele, começa a ficar angustiado, a sua alma fica aflita. Então ele pinça, traz Pedro, Tiago e João e vem. 34. E disse-lhes: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fica aqui e vigia. Então ele vem com seus discípulos até o Getsêmani. Sentem aqui. Daqui ele pega 3 e leva até ali. E quando chega aqui, fala com os 3: olha, vocês vieram aqui mais perto comigo, mas esperem aqui, orem e vigiem. 36. E dizia: Abba. Oh, não, 35, desculpa. Indo um pouco mais adiante, deixou os 3 aqui. Um pouco mais adiante, prostrou-se, orava para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, afasta de mim esse cálice. O homem natural sente a pressão na sua alma: afasta de mim, Senhor, passa de mim esse cálice. Mas a sua natureza divina sabe que ele tem uma missão. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então voltou-se aos seus discípulos, veio com os 11, porque Judas não estava. Judas já tinha saído de fininho para pegar as 30 moedas de prata. Então ele veio com os 11 até o Getsêmani, pegou 3, veio até aqui e foi: fiquem aqui
e vigiem. E foi orar. Orou. Depois que orou um pouco, então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão, disse ele a Pedro: você está dormindo? Não pode vigiar nem por uma hora. Não pode fazer o que eu te pedi. Um pouco, cara. Vigiem e orem, para que não caiam. Opa! Sabe por que você não resiste à pornografia? Sabe por que você não resiste a um baseado, a uma cocaína, ao pecado? Quase que eu falei. Sabe por que você não resiste? Vigiem e orem. Aqui, a fórmula para você resistir à tentação. Sabe por que você cai em tentação? Porque você não vigia e você não ora. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mais uma vez, falou com os discípulos: vigiem e orem. Se afastou mais uma vez e orou. Orou repetindo as mesmas palavras, orou as mesmas coisas. Seu coração estava angustiado. Nesse momento ele sua gotas de sangue, tamanha aflição dentro do seu coração. Mais uma vez se afastou, orou repetindo as mesmas palavras. Aleluia. Quando voltou de novo, segunda vez, encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Eles não sabiam nem o que falar. Pô, achou Pedro, Tiago, João de novo. Pô, cara, eles acordaram, olharam para Jesus, aquela cara, não sei nem o que dizer, mestre. Perdão. Encontrou eles dormindo, mais uma vez. 41. Voltando pela terceira vez, foi orar. Voltou pela terceira vez. Voltando pela terceira vez, ele disse: vocês ainda dormem e descansam? Jesus tinha mandado eles vigiarem. Terceira vez: vocês ainda dormem? Basta, chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levante-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Jesus se prostra angustiado, mas se levanta decidido. Basta, acabou, está tudo certo, resolvido. Vocês dormiram, mas eu dei conta. Já estou pronto, vamos embora. Já estou pronto. Já tá, o pessoal que está vindo para prender o Filho do Homem está vindo, e aquele que me trai está vindo junto com eles. Jesus já levantou sabendo de tudo que estava acontecendo, e sabendo tudo que ele enfrentaria, e decidido a enfrentar. Eles haviam acabado de ter a última ceia. Jesus tinha acabado de advertir a Pedro, falar: você vai me negar 3 vezes. Pedro deu uma de fortão: não, até morro por você. Não, antes que o galho cante, 3 vezes você vai me negar. E eles foram para o Getsêmani, porque Jesus precisava orar. Percebemos que Jesus está angustiado, com a alma revirada. Quando ele se sente assim, em angústia, em agonia, ele quer orar. Ele não quer conversar, ele não quer mandar mensagem para ninguém, ele não quer ligar para ninguém, ele não quer fofocar com ninguém, ele não quer beber. Ah, tanto problema, pô. Ah, vou beber mesmo. Ele não quer fumar. Quando ele está angustiado, quando ele está em problemas, ele quer orar. Se sente assim. Ele quer falar com o Pai, ele quer estar conectado ao lugar onde realmente há força sobre-humana, aonde ele pode extrair forças para vencer aquele momento. Ele quer estar conectado com Deus. No meio dos discípulos, Jesus pensa 3. No meio dos discípulos que chegaram a Getsêmani, ele pega 3 e traz para cá. Esses que estão aqui, ele fala para eles: estou angustiado, minha alma está aflita, eu estou sentindo esse peso. Ele pensa 3 que podem ouvir, podem ver o que ele está sentindo e não irão ficar escandalizados e confusos. Por que esse evangelho está escrito? Por que está escrito que ele suou gotas de sangue? Por que está escrito o que ele estava orando? Se possível, passa de mim esse cálice. Porque esses 3 estavam ouvindo aquilo que ele estava orando e depois puderam escrever aquilo que ele estava orando. No meio dos discípulos ele pega 3, ele chama Pedro, Tiago e João. Jesus quer ficar sozinho, vem com os 11, pega 3. Ele sabe, ele precisa orar, ele quer ficar sozinho. Ao longo da Bíblia você vai ver que Jesus ficava sozinho para orar constantemente.
Mas ele traz 3 e deixa perto e vai ficar sozinho. Ele quer ficar sozinho, mas não tão sozinho assim. Eu aprendo uma lição. O lugar da angústia, os momentos de dor que nos fazem querer ficar só, não podem nos esconder na solidão e no isolamento. Algumas pessoas se isolam quando estão em problemas que você manda, você quer falar, você não consegue. Você quer ajudar, você não consegue. Você quer socorrer, você não consegue. Não permita que os momentos de dor, de tristeza, de angústia e solidão te isole do mundo. Fique só, mas não tão só assim. Aprenda uma coisa, não se isole a tal ponto de ninguém conseguir estar perto de você. Não deixe a amargura, a aflição, a dor roubar de você as pessoas que você ama, que te amam e que podem te ajudar quando as coisas estão mal. Ele quer ficar só, mas ele traz 3. Vou orar, mas fiquem aqui, vigiem. Ele não está com medo. Ele diz aos 3: eu vou ali me separar um pouco, vou ali orar, fica aqui, vigiai. O significado dessa palavra vigiai no grego é ficar em alerta, fiquem atentos. E ela tem um cunho espiritual, é serem vigilantes, estejam espiritualmente dispersos. Numa linguagem pentecostal natural, fica ligado, é ligado no céu. Tem a ver com discernimento, com entendimento do que está acontecendo, fazer a leitura espiritual do momento, entender. Fiquem aqui, vigiem, orem, fiquem atentos espiritualmente. Tem a ver com posicionamento de alerta em momentos de batalha, para que a distração não roube a atenção necessária nos momentos cruciais. Sabe por que muitas pessoas caem? Porque muitas pessoas perdem. A distração tem roubado muitas coisas de muita gente. Há um tempo atrás eu bati com um carro, saí do meu condomínio numa ruazinha, estava devagar. Uma pessoa me ligou, eu não atendi, eu não sei, eu fui responder, gravar um áudio. Quando eu peguei o telefone que estava no console, fui pegar o telefone, o volante do carro foi para o lado. Tinha uns carros estacionados, eu... Preju, distração. Distração te faz errar. Muita gente, eu estava distraído para dirigir, mas tem muita gente disperso espiritualmente, distraído, desatento, desligado. Eu aprendo aqui, esse momento precede a cruz, precede o ponto central da missão de Jesus na terra. Parecia o fim, mas era o início. Esse momento precede a cruz, parecia o fim, mas era o início. Parecia derrota, mas era vitória. Parecia fracasso, mas era triunfo. O diabo está por trás do Império Romano, ele entra em Judas. Nessa trama mortal entre os sacerdotes e sumos sacerdotes, o Império Romano, Judas, o inferno. A cruz era o momento de triunfo. Os discípulos dormem, não conseguem vigiar, não conseguem estar atentos, despertos espiritualmente, porque eles não estão fazendo a leitura correta do que está acontecendo. Sabe o que eu aprendo? Quando vitórias estão chegando, quando Deus está prestes a fazer coisas grandes em sua vida, a apatia vai querer pegar você. O desânimo vai querer pegar você. O diabo vai começar a te mostrar defeito nos outros. Os Judas vão começar a trabalhar, vão começar a fofocar, eles vão começar a falar. Quando coisas grandes estão prestes a acontecer na sua vida, vai ter vontade de desanimar, seus olhos vão ficar pesados, você vai se distrair espiritualmente, alguma coisa vai querer tirar o teu foco, os Judas vão querer falar mal de você, você vai ficar desapontado, você vai ficar ferido de alguma forma, para ficar distraído, para tirar a sua atenção daquilo que realmente é importante. Quando algo grande está se formando, o diabo começa a querer te colocar para dormir, te desligar. Você já foi no banco, você vai fazer um depósito, vai pagar uma conta, agora quase não tem fila no caixa, né? Mas quando tinha aquelas filas de caixa que você chegava no Bradesco, lá onde Rony trabalha, cadê Rony? Tá aqui não. Chegava num banco desse aí o caixa fala assim para você, ó, fora do ar, não tem como fazer nada, nível Brasil, não tem como fazer nada, não tem como depositar, não tem como fazer nada, fora do ar. Tudo que o diabo quer te fazer contigo é te tirar do ar. Porque se ele te tira do ar, tu não pode fazer nada.
Quando algo grande está se formando, o diabo começa a querer te colocar para dormir, fechar os seus olhos, te fazer olhar para o outro lado, roubar a tua atenção, tirar a sua atenção daquilo que realmente é importante. Deem um glória a Deus para aparecer aqui. Vocês estão sendo ministrados por essa palavra. Quem está sendo ministrado por essa palavra está recebendo. Dá um glória, levanta a tua mão para o alto. Mostrem que vocês são pentecostais, pelo amor de Deus. A palavra Getsemane significa a prensa do óleo. É nesse momento que Jesus se afasta para orar, que no Evangelho de Lucas vai descrever que o seu suor se mistura com sangue, e o seu suor começa a sair como sangue. Esse fenômeno a ciência vai chamar de hematidrose. Uma pressão tamanha atinge a mente, a alma, as emoções e acaba por se manifestar no corpo, que a pressão sanguínea, arterial, algumas pequenos vasos se estouram. O sangue começa a sair, se mistura com o suor e sai pelos poros e sai pela pele. O estresse físico, emocional, a pressão intensa rompe os vasos. Porque Getsemane significa o lugar da prensa. Da prensa do quê? No Getsemane é uma plantação de azeitonas. Então tem uma prensa para se fazer azeite. Prensar as azeitonas e extrair o azeite. Isaías 53, o profeta messiânico, o Evangelho do Antigo Testamento vai dizer: mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado como azeitonas. Por isso Getsemane, ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. Certamente 53, 5, amém. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou nossas doenças. Contudo nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. 5. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Ele foi esmagado como azeitonas por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Esse peso de agonia que fez ele suar gotas de sangue. E pelas suas feridas nós fomos curados. No Getsemane, Jesus trava uma batalha e vemos Jesus se rendendo totalmente à vontade do Pai. Jesus não está orando para parar as coisas. Jesus não está orando para parar naquele momento. O real sentido para que ele está orando e se debruçando e clamando a Deus, buscando forças em Deus, é para justamente ele não fazer nada que pare aquele momento. Porque o plano de Deus era aquele. Tem um texto em Mateus 26 que Jesus fala: você acha que eu não posso pedir a meu Pai e Ele não me colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos e me arrancava dessa cruz e acabava com isso? Você acha que se eu quiser eu não paro com isso? Então a oração de Jesus não é para as coisas mudarem. A oração de Jesus é para ele ter sabedoria, ciência, força para enfrentar o processo e para viver, não para sofrer, mas aquela era a sua missão. Jesus está em batalha para se manter no caminho, para não se levantar e virar a mesa, para não dar um basta no processo. Quantas pessoas não aguentam e dão um basta no processo? Eu não quero mais ministério, eu quero mais orar, não adianta orar, não quero mais saber de igreja, quero mais servir, não quero mais nada. Está vendo aí? Não adianta nada, basta no processo. Jesus está clamando para não agir fora de hora, para não se mover fora de hora, para não perder o controle da situação. Ele está em agonia, ele está em aparente problema. Mas ele se prostra, ele extrai forças do Senhor. Pai, se possível, faça isso. Não, seja feita a tua vontade, é isso que eu preciso fazer. Ele está em agonia, ele está em aparentes problemas. Mas quem está no controle? É Judas que está no controle? É Satanás que está no controle? São os sacerdotes que estão no controle? Se a palavra já dizia o que ele deveria passar, e ele sabia o processo que ele deveria enfrentar, então ele está em oração para ele não acabar com o processo antes da hora, para ele não estragar os planos de Deus. Tem uma coisa muito especial, sabe o que? Se você não atrapalhar Deus, já é o suficiente. O nosso problema é que as nossas emoções, as nossas tensões, aquilo que a gente acha certo, aquilo que a gente acha que não deve passar, aquilo que eu não devo viver, aquilo que eu não mereço, isso faz com que você atrapalhe o que Deus quer fazer na sua vida. Não é que você tem que sofrer, mas é que você tem que aprender, porque processos nos ensinam, nos preparam para as grandes coisas
Porque se Deus te coloca num lugar despreparado, você estraga tudo. Eu aprendo algo extraordinário, suando gotas de sangue, em aflição tremenda. Nós podemos enxergar que Jesus em oração parece estar em tremendos problemas, mas Ele tem o controle de toda a situação. Por mais que você possa parecer que esteja em problemas, sabe de uma coisa? Não perca o controle. Porque se você perder o controle, você perde a batalha. Os processos podem parecer problemas, processos podem parecer que estão nos levando a caminho de derrota, mas quando estamos em conexão com Deus, experimentamos uma paz naquilo que estamos vivendo, para trilhar os processos que estão à nossa frente, que vão nos levar a caminhos de vitória. O Getsemane foi um lugar onde Jesus estava vendo uma nuvem de escuridão se aproximando, um lugar de agonia, um lugar de dor, um lugar de tensão, lugar de pavor, o inferno se formando, o peso do pecado, da iniquidade dos homens, a minha, a sua, pesando sobre a alma de um lugar que Jesus está vendo uma nuvem de escuridão se aproximando. Ele está vendo que iria ser pendurado numa cruz, iria ser escarnecido, iria ser massacrado, iria ser esmagado, iria apanhar, iria ser surrado, iria ser humilhado, espremido, transpassado. Mas ele precisava se manter seguro, confiante, firme, sem voltar atrás, sem perder a fé, sem perder a confiança no Pai. Alguns momentos na vida, a confiança em Deus pode ser a única coisa que você tem. Alguns momentos da vida, nossas influências não adiantam nada. Alguns momentos da vida, até o dinheiro não adianta nada. Alguns momentos da vida, a confiança em Deus pode ser a única coisa que você tem, a única coisa que temos. E na verdade, quando conhecemos a Deus, entendemos que em alguns momentos da vida, realmente a confiança em Deus pode ser a única coisa que precisamos. Confiar em Deus em alguns momentos da vida pode ser a única coisa que você precisa. Tem momentos que um amigo abre a porta. Tem momentos que alguém influente resolve, te ajuda. Tem momentos que ele some. Quem já viveu isso? Quem já viveu isso? Quem era para ajudar não ajuda, você não entende. Ele some, o dinheiro some, as pessoas somem. Porque tem momentos da vida que Deus permite que a gente entenda que só a confiança nele pode resolver algumas coisas. Jesus usava frequentemente o termo está escrito. Está escrito. Está escrito. Adorarás somente ao seu Deus. Está escrito. Agora era a hora de confiar realmente no que estava escrito. Ele estava enfrentando o processo, confiando no que estava escrito. Uma das coisas que pode ser um desafio para todo cristão é não somente acreditar na pregação de alguém, e sim crer e ser aprovado pela sua própria pregação. Acreditar nas próprias palavras que você disse, em tudo aquilo que você disse crer. Acreditar em tudo aquilo que você aprendeu. Confiar em tudo aquilo que a palavra de Deus diz. Pregar é fácil, mas a Bíblia também vai dizer que em alguns momentos podemos ser provados pelas nossas próprias palavras. Em alguns momentos da vida, é necessário o pregador confiar naquilo que ele pregou. Ao mesmo tempo que ele leva os discípulos com ele, ele separa Pedro, Tiago e João, manda vigiar, ele separa para orar sozinho, mas aprenda uma lição. Ele traz os três, mas mesmo assim, ele ainda vai, ele vai um pouco além. Como é que é além? Além? Além. Aleluia. Ele vai além e fica sozinho. Eu aprendo que existem batalhas que precisamos de pessoas perto de nós, que precisamos de pessoas ao nosso redor, mas existem momentos que são cruciais e únicos, e que precisamos aprender a passar por esses momentos que são cruciais e únicos da nossa vida. Precisamos aprender a passar sozinhos, sem influência externa. Tem hora na vida que você tem um tipo de resposta, você não tem que pedir a ninguém, você não tem que ligar para ninguém, você tem que se prostrar ao Senhor, ficar você e Deus, se isolar, não se isolar do mundo, mas ficar pelo menos um tempo sem influência, sem alguém buzinar, sem alguém falar, sem alguma coisa, para você discernir e entender que você precisa ouvir de Deus. Temos que nos render aos céus e buscar a direção de Deus para que possamos dar os passos certos. Na verdade, existem momentos na vida que a única coisa... Tem momentos,
meus amados, que a única coisa que alguém pode fazer por nós, sabe o que é? Atrapalhar. Porque tem momentos que a resposta está na boca do Senhor. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem da boca de Deus. Tem momentos que o que precisamos está na boca do Senhor, está nas mãos de Deus. E a única coisa que um amigo, um influente, o prefeito, o amigo do prefeito, o vereador pode fazer, sabe o quê? Atrapalhar. Atrapalhar. Precisamos aprender a nos relacionarmos com Deus. O que motivou Jesus do Getsemane foi você. Foi eu. O que motivou Jesus a enfrentar aquela dor, o que motivou Jesus não voltar atrás, o que motivou Jesus a falar, se possível passa de mim, mas não, esse não, você estava lá, Paulo estava lá, Pedro estava lá, cada homem, cada mulher, cada cristão, a humanidade estava lá. Ele viu a mim, ele viu você, então ele resolveu enfrentar todas essas coisas para que eu e você pudéssemos ter vida e vida em abundância, para que eu e você pudéssemos ter acesso aos céus, para que eu e você pudéssemos receber a unção, a graça, a presença do Espírito Santo. Feche os teus olhos e levante as suas mãos e adore ao Senhor por um instante. Comece a falar: eu te agradeço, Senhor, eu te agradeço, Pai, eu te agradeço, Pai, eu te agradeço, Pai. Agradeça, agradeça. Para maiores provações, Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz, por ver os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos O mestre a chorar, e foi por você. e ele mostrou tanto amor. Os soldados cuspiam em seu rosto. Posso ouvir o clamor da multidão. E Jesus a olhar aquele céu azul, pede ao Pai que lhes dê o seu perdão. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Ver os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Ver o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Ver o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. E foi por você que ele mostrou tanto amor. Aleluia. Na oração encontramos consolo.
no mesmo episódio narrado por Lucas, em Lucas 22, 42, a gente vê que Jesus levanta diferente da oração. Quando Jesus termina de orar, ele se levanta e encontra os discípulos desligados, mas ele fala: basta, os que vão me prender já estão vindo, mas não tem problema, até o que já me traiu está vindo também, mas eu já sei o que eu preciso fazer, eu já estou pleno o suficiente, vamos enfrentar o que eu preciso enfrentar. Jesus levanta diferente da oração. O tempo de oração de Jesus não muda o propósito. Aprenda uma coisa: nem sempre a sua oração vai mudar o processo, nem sempre a sua oração vai mudar as coisas. Esse é o mal, muitas vezes, achar a oração, o tempo de oração de Jesus não mudou. Aqueles que estavam vindo prendê-lo não recuaram, Judas não parou de trair. A oração de Jesus não mudou o cenário. A oração de Jesus preparou ele para sofrer? Não, para vencer. A tua oração nem sempre vai mudar o cenário, a tua oração vai te preparar para vencer. Não adianta querer que Deus torne as coisas mais fáceis, se existe a possibilidade de você ficar mais forte. Isso pode ser um problema nosso. Sempre queremos que Deus faça as coisas ficarem mais fáceis, e Deus sempre está querendo te fazer ficar mais forte. Jesus diz aos discípulos quando os encontra dormindo: vigiai e orai, para que não entre em tentação. Não consegue me obedecer um pouquinho? Vigilância sem oração é autoconfiança. Traduz, pastor. Isso aí eu não caio. Nesse pecado eu não caio. Isso aí não me pega. Ah, é? Vigilância sem oração é autoconfiança. Não bota confiança em si não, hein? É porque a Bíblia diz: a carne é fraca. Vigilância sem oração é autoconfiança. E oração sem vigilância é apenas entusiasmo. Eu gosto de monte, mas tem muita gente subindo no monte, orando e não vigiando. Sobe do monte, quando desce do monte, apronta. No monte é o santo, no plano é uma guerra. Vigilância sem oração, autoconfiança. Oração sem vigilância é apenas entusiasmo. Aqueles que conhecem suas próprias fraquezas sabem da necessidade de orar e vigiar. E esses são fortalecidos. Aprendemos que a oração é um caminho para não ceder às tentações, para resistir. Jesus encontra a necessidade de orar mais e de continuar orando, continuar se entregando ao céu. O texto diz que ele vai lá e ora, e ele volta. Os discípulos estão dormindo. Rapaz, te pedi nem uma hora, você pôde, Pedro? Simão, uma horinha. E ele volta e começa a orar as mesmas coisas. Eu aprendo que existem momentos que só orar não basta, é necessário continuar orando. Tem gente que desiste no processo de oração. A oração em alguns momentos precisa ser contínua, até você atingir um momento. Contínua, não para. Enxergamos a perseverança de Jesus na busca por Deus. Percebemos a sua intensa e incansável busca por respostas, por direção, por paz para decidir e para enfrentar, por clareza. Ele vai uma vez, ele volta a segunda para orar, ele volta a terceira para orar, até a clareza vir, até os seus olhos se abrirem, até a sua alma estar pronta, até ele estar fortalecido, até ele estar pleno. Jesus faz isso 3 vezes. A vida de oração pode não ser o que vai aprontar o futuro para você. Não é só a vida de oração que vai fazer Deus aprontar o futuro. Sabe por quê? Eu bem sei os planos que tenho a vosso respeito. Planos de dar esperança e um futuro. O teu futuro ele já aprontou. O negócio agora é aprontar você, para ver se você é capaz de absorver, de alcançar e de viver o futuro que ele aprontou. A vida de oração pode não ser o que vai aprontar o seu futuro. Ela vai aprontar você para o futuro que Deus já preparou. Nós podemos escolher viver de 2 maneiras. Você pode escolher viver o futuro que você quer.
ou você pode escolher viver o futuro que Deus deseja, que Ele preparou. Você pode escolher construir com suas próprias mãos. Você vai conseguir construir alguma coisa, mas você não vai conseguir construir o que Ele já construiu. Jesus volta e encontra os discípulos dormindo, seus olhos pesados. Jesus fala com eles, eles não sabem nem responder, eles não conseguem acompanhar, eles não conseguem caminhar com Jesus, eles não conseguem permanecer. Jesus fala, não puderam vigiar nem uma hora, cara. Não consegue se manter atento, se manter disperso. Os olhos pesados, ele dorme, não sabe nem o que falar. Mas nós não podemos dizer que esses caras que dormiram não amavam a Jesus. Não podemos dizer. Eles não obedeceram, eles não vigiaram, eles dormiram onde não podia dormir. Mas nós não podemos dizer que eles não amavam a Jesus. Eles estavam andando com Jesus. Nós não podemos dizer que eles não acreditavam em Jesus, porque eles acreditavam, por isso eles estavam ali. Nós não podemos dizer que eles não queriam andar com Jesus, porque eles já estavam andando há 3 anos com Jesus. Mas podemos dizer que mesmo amando Jesus, mesmo seguindo Jesus, mesmo acreditando em Jesus, mesmo caminhando com Jesus, eles estavam dispersos espiritualmente, ainda não davam conta de ganhar uma briga, mesmo vindo à igreja aos domingos, mesmo indo a uma célula, mesmo servindo, mesmo vindo terça-feira, mesmo fazendo algumas coisas, mesmo lendo a Bíblia de vez em quando, ainda assim eles continuavam dispersos, desatentos espiritualmente. Eu não posso dizer que ele não amava a Deus, não posso dizer que ele não acreditava em Deus, eu não posso dizer que ele não queria andar com Jesus, mas eu posso dizer que eles não conseguiam se manter atentos, dispersos, atentos e ligados espiritualmente. Estão com Jesus, andam com Jesus, amam Jesus, ouvem Jesus e estão dispersos, despreparados, displicentes, descuidados, não sabem nem o que falar. Esse pode ser o cenário de muitos cristãos apáticos, desligados espiritualmente. Sabe de uma coisa? O diabo não tem muito trabalho para derrubar, derrotar, dispersar, para vencer cristãos desplicentes. Ele não tem muito trabalho. Só um sono basta, só distraí-lo basta, para fazer eles deixarem de fazer aquilo que Jesus pediu. Não pôde vigiar uma hora. De novo, te pedi de novo, te pedi de novo. Muita gente ama Jesus e conhece, porém não consegue obedecer simples instruções. São vencidos pelo cansaço, pela distração, pelo sono, pelo diabo. Não permanecem em obediência, porque falta neles, na verdade, um senso de missão e de submissão. Em algumas pessoas que não conseguem permanecer despertos, atentos espiritualmente, focados na missão, no propósito, porque pode faltar em alguns cristãos um senso de missão e um senso de submissão ao dono da missão. Cristãos sem senso de missão são fáceis de serem identificados e são fáceis de serem derrotados. Cristãos sem sensos de missão andam desgarrados da igreja. Cada hora eles estão fazendo uma coisa diferente. Estão lá, cada hora está aqui, é um propósito novo, é uma visão nova, é um não sei o que novo. Se eu pego uma árvore e planto ela aqui, dá 3 meses eu arranco ela daqui e planto ela ali. Dá mais 3 meses eu arranco ela daqui, cavo e planto ela lá. Dá mais 3 meses eu arranco. Cada hora é uma coisa, cada hora é um negócio. A árvore vai dar fruto, vai conseguir frutificar, vai conseguir dar resultados. No verso 41, Jesus volta pela 3ª vez e encontra eles dormindo mais uma vez. E Jesus diz, ainda dormem, ainda descansam. Na hora que eu pedi para vocês vigiarem, Jesus se levanta com a vitória. As azeitonas já estão prensadas. Jesus se levanta e diz, vamos. Já estão vindo para me prender. O que traiu está vindo também. Jesus se levanta pleno. O caminho lhe foi revelado, a certeza de estar fazendo a coisa certa. Ele diz, vamos, o traidor se aproxima. Vamos, o traidor se aproxima. Sabe o que eu aprendo? Aprendo que as decepções são inevitáveis. Não tem como, não se iluda. Não se iluda que você vai viver e não será decepcionado. Que você vai viver nessa terra e não vai ser ferido. Que você vai caminhar
nesse mundo e não vai ser machucado emocionalmente. E não vai ser traído por um amigo, por alguém, enganado. Coisas que vão te machucar. Não se iluda, porque essas coisas são inevitáveis. Vamos, o traidor se aproxima. Parece que Jesus lida com isso com naturalidade. Não é naturalidade. É uma alma plena. É uma alma curada. Jesus precisava subir naquela cruz com controle absoluto de todas as coisas. Por que tentam esmagá-lo? Por que tentam machucá-lo? Por que ferem a carne de todas as maneiras? Porque querem atingir a alma. Querem fazer ele sair do normal. Porque a todo tempo, Jesus na cruz pendurado, Jesus está se esforçando para dizer: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Ele está exercendo perdão, ele está exercendo amor, claro, mas ele está tomando controle. Ele está falando: diabo desgraçado, não vai tocar no meu coração. Diabo desgraçado, a mágoa não vai entrar em mim. Diabo desgraçado, eu estou aqui, vivi puro, vou continuar puro até o final. O controle está comigo, ele toma o controle da situação. Ele demonstra quem é forte realmente. As decepções são inevitáveis. Lidar com rejeição, com dores emocionais, com ingratidão, com situações que nos surpreendem, nos entristecem, fazem parte. Elas vão aparecer em algum momento da nossa vida. Nós precisamos ser fortes para passar por esses momentos, para conseguir vencer esses momentos. Aprendemos que isso não parou Jesus e também não frustrou os planos de Deus na vida dele. Olha que interessante. O traidor se aproxima. Fiz tudo para ele. Lavei os pés, servi ceia, vi o milagre, vi tanta coisa. A traição de Judas acelera o processo. O que Judas faz não muda quem Jesus é. O que Judas faz não muda os propósitos de Deus na vida de Jesus. Os propósitos não se perdem. O que Judas faz não faz com que aquilo que Deus tinha na vida de Jesus suma. As coisas não se apagam porque Judas traz Jesus. Na verdade, os planos de Deus aceleram quando Judas traz Jesus. Sabe o que eu aprendo, meu amado irmão Cadu? Quando você está no centro da vontade de Deus, tudo começa a cooperar para que o seu destino se manifeste. E até o Judas começa a ajudar aquilo que Deus deseja fazer na tua vida. Até Judas achando que está te fazendo mal. José, no final, fala para os seus irmãos que achavam que José iria matar. Ele fala: não, eu não vou me colocar no lugar de Deus. Vocês me jogaram numa cova, mas vocês não sabiam o que estava fazendo. Porque o mal que vocês fizeram a mim, Deus tornou ele em bem. O mal que vocês fizeram a mim, Deus tornou ele em bem. Quando vocês me jogaram naquela cova achando que estavam me fazendo mal, vocês estavam me jogando para mais perto do palácio. Judas troca a sua aliança com Jesus por 30 moedas de prata. Traz Jesus por 30 moedas de prata. Eu perguntei a um rapaz: você sabe quanto é 30 moedas? Quanto valia 30 moedas de prata? Muito dinheiro, né? Veio trair Jesus. Um salário e meio da época. Dava para gastar na sexta, no sábado e domingo. Um salário e meio de um trabalhador. Precisamos estar atentos e não ser do tipo de pessoa como Judas. Vendeu Jesus barato demais. Não troque seu futuro de 30 anos por 30 minutos. Não venda tudo aquilo que Jesus já fez na sua vida por poucas coisas. Não venda Jesus barato demais. Fique de pé, por favor, em nome de Jesus. Todo mal que tentaram contra. Getsemane significa lugar da prensa. Lugar onde se fazia o azeite, se prensava as azeitonas.
Fique comigo. Haviam 5 níveis de prensar o azeite. 5 tipos de azeites que eram fabricados quando se colocava uma azeitona na prensa. A prensa era um bloco de pedra pesado e um outro pedaço de pedra em cima, de quase 1 tonelada, com uma madeira que fazia ele rodar, pedra rodando pedra. E eles pegavam as azeitonas e colocavam em sacos e colocavam embaixo daquela pedra. Então ficava rolando a pedra em cima da outra pedra, esmagando as azeitonas. Haviam 5 níveis de esmagamento. A primeira prensa retirava o azeite da primícia. O azeite da primícia era levado para o templo. Getsemane está aqui, o templo está do outro lado, a Porta Formosa. A primeira prensa que tirava o primeiro azeite mais puro era levado para o templo para manter o candelabro aceso e para ungir os reis e os sacerdotes. Isaías 49 vai dizer, ele diz: é coisa pequena demais para você ser um servo para restaurar as tribos de Jacó, trazer de volta aqueles que Israel que eu guardei. Também farei você uma luz para os gentios, para que você leve a minha salvação até os confins da terra. E havia a segunda prensa, segundo nível. A mesma azeitona que já tinha sido prensada continuava lá, e eles colocavam um peso sobre a pedra e prensavam de novo com mais peso. Aí extraía o segundo azeite, que era um azeite que podemos chamar de extra virgem. O azeite que era usado para o alimento. João 6,35 vai dizer: então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. E o terceiro nível do azeite, se coloca mais peso sobre a prensa, mais peso, e se roda a prensa, e se esmaga as mesmas azeitonas, e extrai mais um pouco de azeite. E saía um azeite menos puro, com um pouco de bagaço, mas esse azeite era usado para ungir as feridas, para ungir os machucados, para curar. Porque Isaías 61 vai dizer: o Espírito soberano do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar os cativos e libertação aos que estão prisioneiros. E tinha o quarto nível da prensa, colocava-se mais peso sobre a prensa, e apertava mais uma vez, e se extraía mais azeite daquelas mesmas azeitonas, e ainda dava para amassar mais um pouco, e saía um azeite que não era tão puro também, misturado com bagaço, mas esse azeite era usado para fazer sabão de oliva. Aí a palavra vai dizer em 1 João 1,7: se porém andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos lava, nos purifica de todo o pecado. E o quinto nível da prensa estaria, colocava mais peso sobre a prensa, prensava o azeite mais um pouco, e extraía um quinto azeite. E esse azeite saía mais impuro, mas ele era usado para colocar nas lamparinas, que colocavam um pavio e ficava iluminando as casas. Ele era usado para isso, porque João 8,12 vai dizer, falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá luz da vida. Erga suas mãos, feche os teus olhos e fale com Deus. Obrigado, Senhor. Fale: Senhor, que essa palavra faça morada em meu coração, que essas sementes dessa palavra cresçam em mim, que elas cresçam, que elas frutifiquem, que elas gerem resultados sobre a minha vida, sobre a minha casa. Tudo aquilo que foi ministrado, tudo aquilo que o Senhor falou, Pai, que essas sementes cresçam, Pai, que elas germinem em nossos corações, que possamos instruídos, alimentados pelo Senhor nessa noite. Eu oro por cada um de nós, para que possamos ter discernimento, estarmos dispersos, ativos espiritualmente, para viver tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, no santo nome de Jesus.